sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos encerrar a nossa congregação de hoje, então, com a terceira parte no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Estamos nesses dois versículos, 30 e 31. Nesses dois versículos, Paulo encerra a sua pregação em Atenas, na cidade de Atenas, na Grécia, onde ele esteve presente na sua segunda viagem evangelística e teve ali a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus no Areópago, onde os gregos escutavam as palestras dos filósofos que ali transmitiam as suas ideias filosóficas, seus pensamentos. E Paulo chegou ali anunciando a palavra de Deus. A pregação de Paulo termina nesses dois versículos, nos quais a mensagem principal foi o arrependimento. Versículo 30, tempos da ignorância. Nós vimos esse versículo domingo à noite, na nossa ceia, nossa segunda ceia do domingo passado. Deus perdoa os tempos da ignorância a partir do momento em que as pessoas são convertidas. Quando um pecador é convertido, o tempo antes da conversão é chamado tempo da ignorância. Esse tempo é perdoado. A partir de então, esse pecador convertido recebe o conhecimento, a revelação do conhecimento de Deus, e aí ele não está mais na ignorância, saiu da ignorância. Aqueles tempos em que ele era ignorante foram perdoados. E terminando a pregação de Paulo no versículo 31, cujo título é Varão Jesus. Varão Jesus, versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Nós vamos ver amanhã, pela graça do Senhor, a partir do versículo 32, que o apóstolo Paulo não pôde continuar pregando a partir do momento em que ele falou sobre a ressurreição de Cristo. Por isso que no versículo 32, na Bíblia de vocês, está escrito que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, eles interromperam a pregação, não quiseram ouvir mais nada. Foi o primeiro lugar em que a pregação de Paulo foi interrompida. Ele parou aí, quando ele chegou no clímax, no ponto central da sua pregação, falando sobre a ressurreição de Jesus. A mensagem evangélica do verdadeiro evangelho de Cristo é uma mensagem revolucionária. Essa mensagem da ressurreição. Por isso, quando nós passamos por esse tema da ressurreição de Cristo, que como Paulo também explicou muito bem, sob a inspiração do Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que a ressurreição de Cristo é a primícia da nossa ressurreição. Ou, em outras palavras, a profecia e a garantia da nossa ressurreição. Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é muito importante, mas muito cuidado, porque nós podemos cair na tentação de vulgarizar essa realidade. De tanto que a gente ouve, de tanto que a gente escuta, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, glória a Deus, ressuscitou, aleluia.
A Páscoa, fala-se da Páscoa da ressurreição, aleluia, por aí. Jesus ressuscitou, mas o que é isso? O que isso significa? Isso é algo tremendamente revolucionário. Isso é algo tremendamente grande, irmãos. De toda a humanidade que já existiu até hoje na face da terra, e assim será até as vésperas da grande tribulação, Jesus Cristo, na sua natureza humana, Jesus Cristo como homem, é o único ressuscitado dentre os mortos. Isso é uma coisa tão impactante, que quando Paulo falou sobre isso, todo mundo, opa, peraí, tudo que Paulo vinha falando antes, eles estavam ouvindo, mas quando Paulo falou sobre este homem, este varão, Jesus, que ressuscitou, opa, para por aí, porque uma das coisas que os filósofos em Atenas, no Areópago, discursavam, era exatamente isso. Qual é a origem da vida humana? Qual o propósito da vida humana? E qual o destino da vida humana? O que acontece quando o ser humano morre? Eles não sabiam. Sócrates foi um filósofo que meditou sobre a alma humana, filosofou sobre a alma humana, mas não tinha revelação de Deus, não sabia o que acontecia com a alma humana após a morte. Então, para saber, o que ele fez? Tomou veneno, se suicidou, agora ele já sabe. Não sabia, foi tentar conhecer então o que era. Uma das coisas que os filósofos filosofavam ali era para onde o homem iria. E a maioria deles chegava numa conclusão carnal, uma conclusão materialista. A maioria deles chegava na conclusão de que a morte era o fim, que depois da morte não havia mais nada, era o fim total da existência. Após a morte, cada pessoa que morre entraria no mesmo lugar para onde veio, de onde veio, entraria no nihilismo, ou seja, entraria no nada, na total inexistência. E é por isso que, baseados nessas ideias, foi que os gregos criaram a famosa frase deles, assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, se a morte é o fim, então vamos aproveitar ao máximo a vida. E essa mesma filosofia que está na cabeça dos ímpios aí, que saem para as baladas, para os bailes, para as boates, para a prostituição, para as drogas, para as bebedeiras, para o alcoolismo, para se divertirem, porque a vida é curta, a vida está acabando, tem que aproveitar a vida. Essa ideia de aproveitar a vida se divertindo, de que viver é aproveitar a vida desse jeito aí como eles falam, essa é a ideia filosófica desses filósofos ateístas, que, ignorando o que acontece após a morte, pensando que a morte é um fim em si mesma, então a única coisa a fazer é aproveitar enquanto está vivo, e aí se desmandar na carne. E é assim que o mundo anda, dirigido pelo maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, jaz no pecado. E aí de repente o apóstolo Paulo chega aqui nesse lugar onde essas filosofias são pregadas, não com uma postulação filosófica, não com uma ideia filosófica, e nem com uma ideia a ser discutida, a ser questionada, porque os filósofos colocavam nessa praça aqui, na ágora onde estava o Areópago, eles colocavam ideias para serem discutidas entre as pessoas. E Paulo chegou ali não com uma ideia para ser discutida, Paulo chegou ali com uma verdade absoluta. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. O quê?
Amados, isso é uma tremenda notícia. Esse é o centro da boa nova do Evangelho. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. A morte não tem sobre ele mais nenhum domínio. A morte não tem mais sobre ele nenhum poder. Por isso a igreja primitiva cantava dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. A morte não é o fim do ser humano. A morte física é apenas o final do primeiro estágio da vida humana. A vida humana passa por 3 estágios. O primeiro estágio, da concepção até a morte, morte física. Segundo estágio é a separação entre a alma e o corpo. A alma dos salvos vai para o paraíso e o corpo é sepultado. A alma dos condenados vai para o inferno e o corpo é sepultado. Essa é o segundo estágio. Toda a humanidade, desde Adão, está nesse segundo estágio. Morreram e estão esperando a ressurreição. O terceiro e último estágio da vida humana vai da ressurreição para o resto da eternidade. Por isso haverão 2 ressurreições. A primeira ressurreição já começou. É a ressurreição dos justos. O primeiro justo ressuscitado é Jesus. E em Jesus, todos os salvos, cujas almas hoje já se encontram no paraíso, serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Jesus, no início da grande tribulação. E se encontrarão com Jesus ressuscitados, com o seu corpo devolvido do pó. Tu é pó e ao pó retornarás, mas do pó também retornarás. Com um corpo glorioso já com Jesus sobre nuvens para ser levado para a glória. 1007 anos depois, no final do milênio, também todos os ímpios cujas almas estão no inferno também serão ressuscitados, também terão seus corpos que voltou ao pó, de volta do pó, também terão seus corpos de volta para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. No inferno não tem ranger de dentes, porque no inferno não tem corpo, não tem corpos. No inferno os ímpios estão lá de almas, e a alma não tem dente, quem tem dente é o corpo. Você já foi no dentista cuidar dos dentes da sua alma? Não, dos dentes do corpo. Mas haverá choro e ranger de dentes, porque os corpos deles serão devolvidos na ressurreição dos ímpios, na segunda ressurreição, e aí haverá ranger de dentes eternamente no lago de fogo e de enxofre, lugar de eterna e justa condenação e sofrimento dos homens ímpios e descrentes e desobedientes a Deus. A vida humana tem esses 3 estágios. A filosofia do mundo não diz isso. A ciência do mundo não diz isso. A ciência do mundo, a filosofia do mundo são naturais, são humanas, são decaídas, de acordo com a mente humana decaída. A palavra de Deus é ciência sobrenatural, é ciência divina, é palavra de Deus, é orientação de Deus. E nós temos disto pleno conhecimento na palavra e plenitude de fé que vem a nós como dom de Deus por meio dessa própria palavra. É por isso que a fé supera a ciência. A fé está
infinitamente acima da ciência. A fé dá respostas que a ciência jamais dará. Porque a ciência é natural, mas a fé é resultado da ciência sobrenatural, a palavra de Deus revelada a nós em Cristo Jesus. É por isso que os filhos de Deus têm o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite para contemplar essas verdades, para contemplar essas sãs doutrinas que tiram as nossas almas do desassossego, do temor, da preocupação. O que será que vai acontecer? E se eu morrer, depois da morte, para onde eu vou? Fulano que está morrendo agora, para onde é que ele vai? Não. Quando Paulo chegou aqui, ele chegou não com uma palavra para ser discutida, ele chegou com a verdade absoluta. Eu não estou colocando essa palavra para vocês discutirem, para ver se dá para aceitar isso como verdade. Quer os homens aceitem ou não, isso não muda nada. A palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esse conhecimento, ligando as 3 palavras que falamos hoje, esse conhecimento só vem por revelação do próprio Deus em nossas vidas. Aleluia. Assim Paulo encerrou a sua pregação. Não foi na verdade um encerramento, foi uma interrupção, né? Ele foi interrompido quando falou de ressurreição. Mas essa é a verdade. O ser humano faz parte do elemento permanente da criação. Tá? O ser humano faz parte do elemento permanente da criação. A criação tem 2 elementos: um elemento permanente e o elemento provisório. O elemento provisório são aqueles elementos que foram criados, mas eles terão fim de existência. É todo o mundo cosmológico, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, tudo isso vai passar. Foi isso que Jesus disse: passará os céus e a terra. A mesma expressão de Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, esses céus e a terra passarão. Os céus e a terra ali é o universo, todos os planetas, inclusive o planeta Terra, tudo isso vai passar. É criação provisória. Mas o homem e os anjos, esses 2 tipos de seres, seres humanos e seres angelicais, eles são criação permanente, elemento permanente da criação. Uma vez chamados à existência, vão existir para sempre na eternidade. O homem não tem fim de existência, ele vai existir para sempre, seja em estado de salvação, seja em estado de condenação. Porque é assim que Deus a todas as coisas determinou, e Ele é soberano, e só Ele é Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.